Olá, gente! Estamos aqui no nosso quinto encontro, fazendo percurso histórico, para a gente entender o que é o novo ensino médio, como surgiu, como se deram essas coisas. Afinal de contas, será que o novo não é tão novo assim? E a gente tem visto isso. Nós conversamos no nosso último encontro sobre essa linha do tempo. Perpassamos pelos decretos, perpassamos por tudo que aconteceu no ensino médio, perpassamos pelos marcos principais, para a gente poder entender um pouquinho como se deu esse processo. E como eu falei para vocês, a nossa história só está começando. Por isso, vou fazer aquela velha situação, vou dizer para você, ó, se liga no nosso canal, ativa o sininho, acompanhe, se inscrevam, porque vamos ter a próxima etapa, entendendo um pouco não só a história do novo ensino médio, mas a questão neoliberal do novo ensino médio, mais a questão da base produtiva do novo ensino médio, mais a questão de se entender um pouco a BNCC e essa relação neoliberal da mesma. Portanto, me acompanha para a gente começar a conversar muito mais sobre isso. Mas então, gente, caminhamos por esse percurso, entendemos que tudo começou lá em 2003, mas já tínhamos alinhavo desde 97 com Fernando Henrique Cardoso e a sua concepção de educação para o fazer, educação para o neoliberalismo, enfim, esse serviço, essa educação sempre a serviço, né? Mas, entretanto, conversamos que isso tudo se delineia com Michel Temer, com 52 dias de governo, na 746, amarra-se a questão na 13.414, 2017, e toda essa questão, esse arcabouço, né, vai na Resolução 4 de 2018, que vai à BNCC. Mas é interessante também pensar no marco histórico, político, que se dá também com a PEC. E que PEC foi essa? Que situação? Foi a PEC 95 de 2019. E que PEC é essa? É a PEC que congela os gastos públicos por 20 anos. Então, caminha comigo. Como pensar, como se pensou no plano de ações articuladas, como se pensar quando a gente pensa na Lei 11.741, como pensar na PL 6840, que é uma PL que vem com essa ampliação da carga horária, dessa ampliação do ensino médio, como pensar isso com gastos públicos congelados? Parece meio discrepante a gente falar, olha, nós vamos ampliar a oferta, nós vamos colocar o ensino médio integral, nós vamos ampliar sem dar condições básicas de financiamento. Ora, vão chegar cada vez mais estudantes, essa é a vertente, mas os gastos estão congelados. E é isso que acontece em 2019. Então, pensar também nisso é pensar historicamente, nesse primeiro momento, nessa estruturação pedagógica desse ensino médio, que já discutimos, que não é tão novo assim, mas trabalhando essa questão do ensino médio, novo ensino médio, como se pensamos? Pensamos lá em 97, 98, que muitas de nós que estamos aqui conhecemos, sem denunciar a idade, que é a questão dos PCNs, os parâmetros curriculares. Como se diz, eram parâmetros, eram um norte, né? Era uma questão de... A visão era nortear uma concepção de ensino ali. E chegamos em 2002, as primeiras escrituras das diretrizes, mas se oficializa de 2011 para 2012 uma nova concepção, e só isso aí dá muita história para a gente conversar aqui. Não vou poder me aprofundar nessa questão. Entre as diretrizes, 2011 e 2012, completamente diferentes das discutidas em 2002, lá no seminário, lá nessas coisas. E se pensa, então, que tipo de ensino médio? E para quem? Para que essa reforma? Isso vem alinhavado no Plano Nacional de Educação, ou alguns chamam de Plano Decenal de Educação. Então, isso tudo vem como estratégias de estruturação pedagógica, trazendo um pano de fundo para se pensar que tipo de ensino médio a gente queria. Que esse pano de fundo fica amarrado com a BNCC, ou não tão amarrado assim, lá em 2018. Mas então, a gente volta para Frigoto, né? E Frigoto vai trazer para nós uma concepção que ele diz assim, para além dessas discussões anteriores, que a gente viu que começou lá em 2003, muitas ainda que estavam em curso, como a gente vê lá a partir de 2010,
naquela nossa linha do tempo, o que se viu com esses 52 dias de governo de Temer e ele colocando em voga essa questão do ensino médio foi o quê? Um aligeiramento unilateral por parte do governo. E esse aligeiramento foi o quê? Para sancionar tais mudanças de âmbito tão abrangente, com aligeiramento. E aí a pergunta que não quer calar. E a pergunta que a gente vai discutir nos próximos vídeos é o seguinte: tal urgência dessa reforma, dessa educação para o século XXI, desse sujeito pós-moderno imbuído do fazer educativo, será que isso não seria um mecanismo social, um mecanismo estrutural, um mecanismo dessa política pública para administrar essa questão social? Esse ensino médio posto interessa a quem e para quem? E aí a gente entra nessa concepção, né? Nessa balança. Ele é um ensino médio voltado para as questões pedagógicas, de se pensar assim, olha, temos um ensino médio falido e precisamos melhorar. Esse ensino médio não nos atende. Esse ensino médio, os filhos das classes trabalhadoras, esse ensino médio é um ensino médio que precisa ser melhor, precisa ser amplitude. Ou o ensino médio de ordem econômica? Ou é um ensino médio para atender o mercado? Precisamos pensar também, com base em Frigoto, esse ensino médio é comprometido com o conhecimento historicamente sistematizado? Ou é um ensino médio comprometido com o econômico, com o monetário, com o FMI, com o BIRD? Ou é um fundo? No fundo, esse ensino médio vem como plano de fundo para atender os organismos internacionais, para que o Brasil fique bem na fita de uma educação que não tem tanta evasão. A quem interessa esse ensino médio? Agora, você diz, Érica, a gente precisa entender que algo precisa ser feito. É claro que algo precisa ser feito. Não estamos aqui dizendo que não há e que não há necessidade de uma reformulação, de uma reanálise, de uma discussão. O que nós estamos falando aqui é a quem interessa nos moldes históricos que foram feitos. E aí é interessante a gente pensar um pouco, né, nessa matrícula que o INEP traz aí, dos últimos 4 anos, e pegando de 2016 a 2020, dessa questão, né? Algo precisa ser feito. Nós temos um gradativo, ou uma gradativa queda, em 2019 para 2020 ainda aumentou mais um pouco, dessa questão do ensino médio. Nós temos um ensino médio minguado. Nós temos uma concepção de educação minguada. O que acontece para isso? Como se dá? Por que o nosso ensino médio não é atrativo? Quais são as questões sociais que impedem os nossos jovens de estarem ingressando no ensino médio? Ora, e aí a pergunta que eu faço, mas é necessária reforma? Sim. É necessário pensar numa concepção de uma diferenciação dessa educação? Sim. Mas que reforma é essa a nível pragmático? A quem interessa a reforma nos moldes que foi delineada de maneira tão discrepante entre os interesses dos desvalidos sociais e os moldes da classe hegemônica? A quem interessa não levar em consideração todos esses anos de discussões? A quem interessa? E aí, eu vou utilizar um ditado que a minha mãe utilizava. Diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. E quando a medida 746 de Michel Temer é colocada em voga em 2016, olha quem ele chamou para discutir. Olha quem ele chama. Ele chama aqueles que estão aí, como todos pela educação, os órgãos institucionalizados, as grandes empresas que estão muito preocupadas com essa questão. E aí ele chama quem? Fundação Ayrton Senna, chama Prisma, chama para o Futuro, chama a família Daniel Goldberg, chama a família Kashimoto, chama Itaú, chama a Fundação Lema, chama a Fundação Telefônica Vivo, chama Gol, chama Península. Mas cadê
a sociedade civil organizada aí representada? Cadê aquela discussão que foi feita com o grupo de trabalho das universidades? Cadê a discussão do Seminário Nacional de Reforma do Ensino Médio? Então, fica uma visão unilateral. E aí eu trago essa questão aí de como nasce essa questão das políticas públicas, os interesses trazidos das várias vertentes. Como eu disse lá no início, não dá para se fazer um resgate histórico sem pensar nos interesses hegemônicos dessa reforma. Não dá para se pensar de como nascem as legislações sem achar que a educação está imbuída de uma neutralidade. Já dizia Paulo Freire, a educação não é neutra. A própria neutralidade já é uma tomada de posição. E aí, pensando um pouco nisso, a gente pensa assim, quando a gente pensa em BNCC, quando a gente pensa em novo ensino médio, a primeira palavra que tem ressaltado é competências. O aluno deve ser competente para. E aí a BNCC traz as 10 competências gerais dessa concepção do novo ensino médio. E se a gente olhar, o conhecimento faz parte delas. Mas eu tenho ali pensamento científico, eu tenho ali repertório cultural, eu tenho ali comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, que nós vamos conversar também depois. E aí, nesse projeto de vida, a gente tem visto loucuras, até ensinar a fazer brigadeiro nas escolas. E aí, o conhecimento sistematizado, universalmente tecido, ele começa a se esvair. E o que a gente vê é uma lei, o que a gente vê é uma base, o que a gente vê é um fazer muito mais comprometido com N vertentes. E o conhecimento é mais um. O conhecimento é mais uma proposta e não é um fim em si mesmo. Pensar no conhecimento, pensar na questão, é pensar no próprio fazer da escola. E aí a gente pega um pouco de Saviani, que vai dizer da necessidade que a gente tem do conhecimento e contra-libertação. Vai dizer que é preciso dominar o que os dominadores dominam, porque conhecimento é poder. E aí as 10 competências vão falar o quê? Argumentação, autoconhecimento, autocuidado, empatia, cooperação, responsabilidade, cidadania. Dizer, ora, Érica, isso não é importante? Isso é importante. Mas a escola começa a pegar vários braços, várias vertentes, e ela começa a sair da rota principal, que é o quê? A escola como aquela que tem como base o conhecimento, o saber. É preciso reavaliar que tipo de escola a gente tem tecido. Porque a classe hegemônica vai continuar como foi lá em 1909. Vai continuar ensinando muito bem os seus filhos as ciências, o clássico, o propedêutico. E nós? O que teremos para ensinar? O que teremos para compartilhar? E aí eu tenho uma citação dessa que vos fala na minha tese, que eu vou dizer o seguinte: nós conceituamos essas competências de uma dimensão flexível. Se ensina tudo na escola, se fala tudo na escola, e se esvazia o conhecimento. E essa concepção, ela é completamente casada, aliançada, amigada, amorosamente com uma concepção neoliberal. Não há preocupação com a formação científica. É um novo ensino médio, que não é tão novo assim que nós vimos, que se esvai de conteúdos clássicos. E a gente não está aqui defendendo a hegemonia de disciplinas. Nós não estamos aqui defendendo uma concepção que existe disciplinas másteres na formação, elitizadas no decorrer da história, não. O que nós preconizamos é um acesso da totalidade. O que nós preconizamos, o que eu vou discutir na minha tese, e aí eu te convido a ler a minha tese, o que nós preconizamos aí é que haja possibilidade da escolha. O que nós preconizamos aí é que os filhos da classe trabalhadora tenham a possibilidade de continuar a aprofundar os seus estudos no nível superior, se quiserem, mas que isso não seja uma sentença de uma necessidade
de profissionalização precoce, aligerada, que jovens ainda sem maturidade precisam escolher, já na entrada do ensino médio, seus 14, 15 anos, e alguns até às vezes 13, dependendo do acesso que teve, que ele tenha que escolher. Como escolher? Que essas múltiplas vivências das juventudes, e aí nós chamamos de juventudes porque elas são múltiplas, não há um tipo só de jovem, de juventude, que ele não seja levado numa profissionalização precoce, que isso não seja aligerado por falta de oportunidades oriundas de muitas questões complexas, tais como a gente pode identificar várias no decorrer. Que essa falta de oportunidade não seja a sentença, mas que haja possibilidade de escolha, que haja possibilidade. E aí eu vou dizer uma coisa que essa semana eu estava conversando numa palestra que eu fiz, o que a gente vai dizer de Paulo Freire, né? A gente sabe que a educação não transforma a sociedade, ela contribui para a transformação de sujeitos, e os sujeitos, imbuídos do seu papel histórico e social, eles sim, eles são agentes de transformação da sociedade. Eu espero ter contribuído com você nessas nossas 5 conversas sobre a história do novo ensino médio. Eu espero ter contribuído com você para entender que o novo não é novo. Ela é uma árvore velha, de raízes profundas e de poucos e complexos frutos. E no nosso próximo diálogo, nós vamos estar conversando sobre BNCC e os frutos desse novo ensino médio. Mas, por hora, saiba disso, que o novo não é novo. E que o novo é controverso, o novo é dualista, o novo é de vertente neoliberal e o novo deve ser questionado. Obrigada e a gente caminha. Ativa, me acompanhe e eu espero que eu tenha ajudado você a compreender a história do novo ensino médio. Um beijo e até o próximo vídeo.